Bom dia a todo mundo. Eu ia falar sentado ali em cima, mas eu estou com um desafio muito particular hoje. Que a minha pedra no rim, que está me acompanhando desde o ano passado, eu resolvi mexer. Mexer aqui justo hoje que eu não trouxe o remédio na bolsa. Então, me perdoem se eu cair, não é ataque do coração, é dor mesmo, pura e simples. Meu nome é Denis, eu estou aqui no Brasil há alguns meses apenas. Eu sou brasileiro, mas eu tive 14 anos na China. E por isso muitos de vocês vão duvidar que eu sou brasileiro, né? As pessoas ainda duvidam, especialmente quando eu sorrio, né? Eles acham que eu sou chinês. Minha esposa é chinês, meu filhinho é chinês, então eles olham e falam, eles não falam chinês aqui no Brasil, eles falam japonês. E para todo mundo aqui no Brasil, para muita gente, né, todo oriental é japonês, né? E mesmo quando eu falo que eu morei na China por 14 anos, ele fala, então você fala japonês? Né? E não sempre tem essa dúvida. Eu coloquei meus PowerPoints em inglês diante dos colegas que vieram dos outros países, né? Já que eu vou falar em português, e tem muitas fotos, então também não tem grandes problemas. Eu não vou trabalhar, eu não sou do direito penal, eu sou de uma série de áreas do direito. Isso é bom, porque o professor John, o Fábio também, ele falou que né, o whistleblowing vai desde direito do trabalho até direito administrativo e penal e tudo mais, então isso me favorece. E eu sou meio que então penetra aqui de qualquer forma, que eu não sou dessa área, e vou abordar a questão do whistleblowing conectado com um tópico que para mim é um tópico muito precioso, que é o tópico do dissenso, que a gente tem trabalhado pouco aqui no Brasil. E essa palavra é muito pouco usada, na verdade, no Brasil. Então, eu vou falar sobre o whistleblowing hoje, sobre a dinâmica do dissenso, né? E por que dissenso? Porque primeiro que eu tive num lugar que não é muito comum a questão do dissenso, né? A Ásia, e a gente vai falar sobre isso, o dissenso não é muito valorizado. É muito mais valorizado a harmonia, a ordem, o consenso, né? E se você parar para pensar também, na teoria jurídica, na teoria social, de modo geral, o foco nunca é no dissenso. O foco desde de contratualistas, desde os autores clássicos do pensamento social, era sempre na ordem, né? Como é que a gente consegue a harmonia, a unidade da sociedade, a pacificação social. Em chinês, polícia, por exemplo, chama paz pública, né? Se você olhar os caracteres em chinês da palavra polícia, paz pública. Então, a pacificação, né? Então, eu trouxe uma imagem aqui, por exemplo. Isso aqui é um ditado comum no Japão, na China, né? Que o prego cuja cabeça sai do padrão tem que ser martelado de volta, né? Ou seja, se a gente vai falar de cultura, como alguns falaram aqui, né, que não favorece, e o professor Salomão agora falou também que no Brasil, na nossa cultura, isso talvez não vá para frente. A Ásia, isso é muito difícil também. E também essa foto dos macaquinhos sábios, vocês já devem ter visto, né? Ou seja, mesmo que você tenha uma informação importante, você vai ser sábio se você fingir que você não ouviu, se você fingir que não viu, e você não fala nada, você manter o seu silêncio. Ou seja, a atitude é de conformismo, né? E eu tive a possibilidade de estar presente diante de várias manifestações muito diretamente de dissenso, discordância, até de whistleblowing. Em 2014, por exemplo, você teve muito importante um movimento histórico em Hong Kong, né, o movimento do guarda-chuva. A população em geral saiu para a rua para questionar o governo, para um tipo de uma democracia mais efetiva, mais intensa do que o governo tinha proposto. Em Macau, onde eu trabalhei, alguns professores, colegas meus, outros amigos meus, foram demitidos por causa das ideias deles, porque decidiram, né, criticar por demais, ultrapassar algum limite, que o governo não gostou, e o governo então botou pressão nas instituições, uma privada e outra pública, para que eles fossem demitidos. Em 2015, um amigo meu, professor de Direito Constitucional de origem francesa, mas já há muitos anos sediado em Moçambique, foi assassinado pelas suas ideias também. Ele propunha um novo modelo de federação para Moçambique, as ideias dele não agradaram ao governo, e ele foi assassinado saindo de um café na cidade de Maputo.
Eu mesmo fui investigado na China há pouco tempo atrás, porque eu participei de uma mesa redonda, não muito diferente dessa, com algumas lideranças que hoje estão presas em Hong Kong, e eu não sou ativista nenhum, eu sou um acadêmico que estava fazendo aquilo que era o meu papel, ou seja, discutir ideias num fórum dentro de uma universidade pública de Hong Kong. Isso vocês estão acompanhando. O exemplo mais marcante que está me chamando a atenção para esse tópico do dissenso é a questão do movimento que está acontecendo agora em Hong Kong, que já dura mais de 3 meses, os protestos em Hong Kong. E o que eu percebi? Tal como o professor John falou, com relação ao tema do whistleblowing, o tema do dissenso também é muito pouco conceitualizado, né? Se você pega a literatura, você vai achar vários livros que usam o termo dissenso nos seus títulos, como um título sexy, de apelo, né? Mas, na verdade, eles não estão falando de dissenso, eles não estão caracterizando propriamente o que é o dissenso. Eles, muitas vezes, estão falando de movimentos sociais, estão falando de desobediência civil, eles estão falando de protestos, eles estão falando na área do direito, né, de liberdade de expressão, de liberdade de associação, de liberdade de imprensa, mas eles não estão tratando especificamente da questão do dissenso. Eu tenho um professor muito querido, amigo meu, na Dinamarca, que ele publicou um livro, Direito ao Dissenso. O termo dissenso só aparece na capa do livro e na introdução do livro. O resto do livro é sobre o Habermas, cujo foco também não é o dissenso, é muito mais o consenso, né? O Rawls, também para pegar a filosofia do direito. Então, ou seja, né, tem vários autores, tradicionalmente o foco sempre é em consenso, como a gente falou. No Sudeste Asiático, no Leste Asiático, então a gente tem essa cultura que valoriza muito a questão da conformidade, né, do consenso, da harmonia. Em termos jurídicos também, por exemplo, o judiciário, o Ministério Público, né, e a separação de poderes, tal como a gente entende, ela não existe. Em vez de separação de poderes, a gente fala muito mais em cooperação, a harmonização dos poderes, né? E há muitos autores, por exemplo, que vão falar que o judiciário na China ele funciona como uma espécie de apêndice do governo, né? E, na verdade, a interpretação autêntica das leis da Constituição na China não são feitas pelos tribunais, são feitas pelo poder legislativo e seus órgãos. Tá? Bom, para conceitualizar dissenso, né? É uma vasta literatura, já falei disso. A minha questão, e aí vocês podem começar a estabelecer paralelos com a questão do whistleblowing. Tá? Dissenso implica não só em ter a possibilidade, mas também fazer uma escolha. Eu tenho que fazer uma escolha de falar de modo divergente ou me comportar de modo divergente diante das opiniões, das condutas de outras pessoas. Muita gente fala que é uma opinião única, e a gente, quando pensa em dissento, em discordante, ou whistleblower, a gente pensa numa pessoa contra uma maioria ou contra o governo, mas pode ser ao contrário, pode ser, na verdade, um dissenso de uma maioria, né? E não sei, o professor John e alguns outros colegas falaram na questão da motivação é importante, né? E muitas vezes é difícil a gente ver que a motivação do whistleblower, a motivação do dissenso é uma motivação puramente altruística, puramente com o propósito de colaborar para uma mudança da sociedade. A gente tem whistleblowers, a gente tem dissidentes, né, ou discordantes, também essa palavra no Brasil a gente ainda tem que arrumar isso, né, tornar isso mais comum, mas se vocês pensarem, dissenso é um novo senso, é um senso diferente, você olhar para as coisas sob um ponto de vista diferente. E quando você faz isso, você articula essa sua opinião, você está propondo uma alternativa, né? Então não é só um violador da regra, ou viola a regra, isso você é um transgressor, né? Isso você é um rebelde sem causa, talvez. Dissensor, né? Será que a gente pode usar esse termo, né? Eu sei em chinês, não sei em inglês, mas em português ainda me falta esse termo, né? Então, dissensor, vamos falar assim, né? E tomara que isso não esteja muito errado, ele precisa articular a voz. Então, não existe essa questão de a maioria silenciosa, né? Não, mas a maioria é contra essa política do governo. Mas se não faz nada, se não atua, se não espelha a sua opinião, não é dissenso. Então, dissenso, tal como o whistleblower, né, ele tem que articular essa sua visão contrária. Ele tem que, por exemplo, revelar informações desconhecidas de outras pessoas, né? E pode ser por conduta ou por omissão, né? Porque pode ser por omissão também. Por muitas vezes esperam de mim que eu aja de uma certa forma e ao não agir eu também estou mostrando a minha discordância, né? E por aí afora. Tem uma foto que hoje em dia a gente não sabe se é fake ou não é fake,
mas que viralizou um tempo atrás na internet, que é uma foto de um rally nazista, durante a Alemanha nazista, em que aparece todas as pessoas saudando Hitler, exceto um senhor, né? Aquilo ali talvez seja um dissenso, né? O não agir quando você estava esperando uma saudação ao Hitler, né? Então, se a gente pegar a palavra, né, um dissenso, uma forma diferente de sentir, uma forma, é um outro senso, né? E dissenso, isso eu queria enfatizar bastante. Me perdoe se eu não enfatizar suficientemente, por causa do tempo, mas dissenso e o whistleblower, né, é difícil essa questão da motivação pura, interesse público, por aí afora. Por quê? Porque para mim é um conceito relacional e contextual. Tá? Então, por exemplo, quando você olha um manifestante atualmente, né, em Hong Kong, né, com todo o equipamento que eles estão usando hoje em dia, muitos deles estão sendo presos, muitos deles estão sendo acusados de rebelião, né, que podem ficar até 10 anos na cadeia. Né? Mas, para muitas pessoas de Hong Kong, para a juventude de Hong Kong, eles são verdadeiros heróis que estão na linha de frente. Né? Então, os dissensores, tal como os whistleblowers, eles podem ser ao mesmo tempo heróis e criminais. Tá? Depende do ponto de vista, depende de como é que é a legislação, depende da forma que eles se inserem nas disputas de poder político. Tá? Com certeza, se eu faço na China hoje, se eu fundo uma associação para elogiar o governo da China, para cantar o hino chinês, não vai ter repressão alguma ao meu direito constitucional de fundar minha associação, da minha liberdade de expressão. O problema no exercício desses direitos, e para mim o coração desses direitos, está na questão do dissenso. É quando eu vou contra a opinião da maioria ou quando eu vou contra uma opinião predominante. Né? Isso fica pior, claro, em governos autoritários. Quando você vai entender a questão do dissenso e do whistleblower, também você tem uma dimensão importante que é do tempo e do espaço. Né? Então, por exemplo... Não, mas antes de pegar esse exemplo, eu queria só pegar, por exemplo, a questão dos regimes. Né? Como é que os regimes fazem os dissensores? Né? Então, o que eu sou aqui? Né? Sou um inofensivo professor que acabou de chegar da China, que parece chinês, falando sobre um tema que não tem muito a ver com o da palestra, mas eu estou tentando fazer uma ligação, já que eu vi que eu não sou da área de penal. Mas, se vocês me colocam no contexto chinês, né, eu sou potencialmente um perigoso criminoso, discutindo um tema extremamente sensível, que é o dissenso. Né? Enquanto o presidente da China fala em consenso e harmonia, e até falei para vocês, a palavra polícia é paz social, eu estou falando que é importante, e é importante para as democracias e para as sociedades que querem, né, que tem um déficit democrático, que é importante a gente ter um contrabalanço, dissenso e consenso. Não é só o consenso que é importante, especialmente se o dissenso é proibido. É que consenso, e já dizia o Norberto Bobbio, que é um autor que está fora de moda hoje em dia, mas que eu ainda uso um pouquinho, né? Mas o Bob ele vai falar de que adianta um consenso se o dissenso estava proibido. É um consenso falsificado, é um consenso forçado. Se a gente for olhar, não para mim, nesse exemplo, se a gente for olhar exemplos históricos, a gente vai olhar Sócrates, Galileu e Joana d'Arc, né? A dimensão de tempo e espaço é importante. Só para ficar num exemplo, na última, para poder prestigiar as mulheres. Né? A Joana d'Arc, ela foi queimada viva para 500 anos depois virar uma santa pela mesma igreja. Né? Então, a dimensão tempo e espaço, para a gente entender o dissenso, o whistleblower, a motivação, se é boa, se é ruim, se é um interesse público ou não, parece que é uma coisa simples, né? Mas claro, não na cabeça dos professores que aqui falaram, é complicado, mas o que eu estou tentando enfatizar é que é mais complicado ainda se a gente olhar a dimensão do espaço e do tempo. O Brasil, um pouco mais de 500 anos, né? A nossa história é pequena. Quando você sai da China com a história de 5 mil anos, né? A percepção histórica adquire relevo. Outros dissensores famosos, né? Pagaram preços muito altos por revelar informações, por se levantar, por falar, quando outros se silenciaram, conformaram. Né? Mas, de qualquer forma, alguns poucos deles entraram para a história, alguns poucos deles criaram inovações importantes. Né? Então, se a gente for pegar todos os Nobéis, os prêmios Nobel da Paz, né? ou alguns deles importantes, que eu não peguei todos aqui, mas Aung San Suu Kyi, de Myanmar, o Mandela, o Liu Xiaobo, que morreu na prisão na China,
né? Depois de várias prisões, a última condenação dele foi por incitar a subversão ao Estado, né? Ou seja, é um tipo penal que é fácil de um professor, de um jornalista, de um intelectual, de um juiz, né, ser enquadrado. E ele morreu na prisão, e na cerimônia de entrega do prêmio Nobel dele, a cadeira dele está vazia, não sei se dá para ver, né? Nem a esposa dele foi autorizada a sair da China naquele momento. A gente tem a menina paquistanesa, a Malala também, né, que com dissenso dela levou um tiro na cara, e com 17 anos ela se tornou daí a recipiente do Nobel da Paz também, a mais jovem. A gente também tem que falar, quando fala do dissenso, tal como fala do whistleblower, não do whistleblower eu estou fazendo uma categorização, mas do dissenso eu estou fazendo uma categorização, porque para clarificar esse campo, né, confuso, que esse termo é usado de diferentes maneiras, eu comecei a estabelecer categorias, formas de expressão do dissenso, reações ao dissenso, né, as pessoas, quem que estava fazendo dissenso, quem que estava à frente do dissenso, né? E se a gente pensar, você tem dissenso político, você tem filosófico, você tem religioso, você tem científico, ecológico, cultural, baseado em gênero, econômico, tecnológico, artístico e judicial. Judicial, por exemplo, né, um dos autores mais importantes para mim, que talvez tenha me empurrado um pouquinho para esse tema de dissenso muitos anos atrás, foi o Oliver Holmes, né, o famoso juiz da Suprema Corte norte-americana, que me obrigou a escrever um livro sobre ele, né? Aqui no Rio de Janeiro, né, o momento é fantástico, porque ao mesmo tempo que a China está comemorando os 70 anos da fundação do Partido da República Popular da China, você está tendo uma exibição do artista Ai Weiwei, que é um dos artistas chineses mais consagrados mundialmente no momento, mas que é um dissidente, e que agora já não está vivendo na China mais. O filho dele já estava morando na Alemanha e tal. E você tem a exibição dele aqui no Rio, no Centro Cultural Banco do Brasil. Então, o meu argumento qual que é? Então, o whistleblower é um tipo de dissensor, é uma modalidade de dissensor. Porque para eu tocar o apito, para eu fazer a delação do bem, para fazer a delação do mal, seja no nome que a gente seja o nome predominante aqui, né, eu vou ter que primeiro olhar para uma realidade que eu desgosto, e vou ter que decidir, eu não compactuo com isso, né? E isso aqui é uma foto, é um desenho para representar aquela clássica história que a gente lia quando a gente era criança. Eu leio para o meu filhinho de 2 anos, eu conto a historinha para ele, né? Ele não entende muito, mas eu tento, né? Que é do Hans Christian Andersen, aquele famoso escritor dinamarquês. O rei está nu, né? Em que o rei saía nu pelas ruas da cidade, e até que e todo mundo falando, bom, eu não sou o estúpido que vai falar que o rei está nu, a roupa dele deve ser maravilhosa, e eu não devo ter as habilidades mentais, cognitivas, suficientes para ver a beleza da roupa do rei. Então vou aplaudir, vou falar que roupa linda. Até que uma pequena criança, né, no meio da rua, ela fala, olha, o rei está peladão, o rei está nu, né? E a partir daquela voz única de uma criança, as pessoas, né, quebram aquela cascada, aquele conformismo generalizado, né? Então isso mostra que o whistleblower, tal como o dissenter, o dissensor, ele tem um papel fundamental para quebrar, para evitar erros, para quebrar em processos de deliberação coletiva e em processos de conformismo social sem reflexão. Dissenso, né? E uns autores trabalham com isso na área do direito, é o Cass Sunstein, e ele tem um livrinho de 2003, Why Societies Need Dissent. Por que as sociedades precisam de dissenso, né? E é importante esse livro porque ele vai mostrar de diferentes formas como é que o dissenso, né, quando a gente está protegendo o whistleblower ou quando a gente está protegendo o dissensor, a gente não está protegendo só interesses individuais, né? A gente está protegendo, na verdade, a sociedade como um todo, né? Então, um dos argumentos importantes que o Sunstein vai usar, ele vai falar, se a gente calar a boca, se a gente não encorajar, se a gente não tiver um sistema regulatório que encoraje, que proteja as pessoas que tenham informações para revelar,
né, a gente perde, a gente fica deprivado de importantes informações, né? E essas pessoas, ao contrário da China, ao contrário do que a gente pensa, e ao contrário da música que o professor cantou aqui, ao invés de ser só um mero caguete, ao invés de ser um troublemaker, né? Na China é sempre, porra, você está querendo falar porque você quer aparecer, você quer se destacar dos outros, né? Então até em sala de aula é engraçado isso. Enquanto aqui o Brasil começa a falar, os alunos já querem participar da aula, na China é o contrário, né? Eu tenho que tentar forçar os alunos a participar muito mais. É porque essa é a ideia. Eu não quero me destacar dos outros, eu quero ficar no rebanho, né? Na sensação pacífica, confortável do rebanho, né? Mas isso é ruim para a sociedade e é ruim para a inovação. Se a gente parar para pensar também, né, toda inovação ela pressupõe uma certa ruptura com aquilo que já existe. Eu não posso falar de inovação, né, sem eu ter uma ruptura. Só que, claro, nem todo dissentor quer inovação. Depois da Guerra Civil Americana, que alguém falou aqui também, você teve a emenda 14ª da Constituição Americana, falando em direitos iguais para as pessoas, né, igualdade perante a lei, devido processo legal, você não pode tirar a liberdade, a propriedade das pessoas sem o devido processo legal. O que eu estou falando disso? A pedra mexeu aqui, deu uma dor, me desconcentrou. Depois daquele momento, a Ku Klux Klan foi um movimento para discordar daquele novo consenso. As pessoas são valiosas independente das características físicas delas em termos de coloração da pele, né? E eles discordaram disso. Então não era um movimento pró-inovação, era um movimento reacionário, conservador. Eu não estou aqui julgando, né? Eu estou falando reacionário. Eu podia pegar vários outros movimentos, por exemplo, aqui no Brasil, muita gente é contrário a essa reforma trabalhista, porque gostava da CLT como ela estava. Então, são reacionários, são conservadores nesse sentido. Então, discordam para conservar uma realidade que existia, né? Então, você tem dois tipos, né? E sem julgamento de valor aqui, né? A minha questão é o seguinte: então, você tem discordantes, você tem whistleblowers com as mais variadas motivações, com os mais variados propósitos, né? Só que quando você pega a inovação não existe sem o discordante, né? Eu entrei em maior contato com a ideia de whistleblowers, o professor John falou que não se enquadra muito, né, na questão do whistleblowers, do Edward Snowden, e agora eu estou receoso de falar sobre ele, mas como já estava no PowerPoint, eu não tenho para onde correr, né? O Edward Snowden ficou conhecido de mim quando ele estava em Hong Kong, e eu estava em Hong Kong no mesmo final de semana, né? E todo lugar que eu ia, eu via a imagem dele, a entrevista dele, em outdoors digitais, nos celulares das pessoas, nas televisões, nas lojas, né? E aí eu comecei a me interessar por esse tema também. É muito importante também a gente olhar um pouquinho para a Ásia quando a gente está falando de whistleblower, porque a Ásia está na ponta de lança das novidades digitais. Não tem outro lugar do mundo que está com maior controle sobre as pessoas, que está com maior uso de dados biométricos. Só um dado para vocês terem uma noção. Só no ano que vem, a China estima que vai ter 450 milhões de câmeras de vigilância, China fora, com inteligência artificial. Basicamente, quando você entra na China, na imigração, eles filmam o seu rosto, seus dados de reconhecimento, seus dados biométricos relativos à face já são gravados, depois eles podem achar você em questão de minutos, não importa onde você estiver na China. Isso é interessante porque a gente acha que é uma mentira, né? E não é. E eu vou te falar, é tão mais avançado, né, no sentido que o Brasil, e só um precedente, por exemplo, não existe montanha mais alta, oceano mais fundo que eu fui na China, lugar mais deserto, mais ermo, que a rede do celular não funcionava. E hoje em dia não é só a rede de celular. Não existe lugar que você vai na China hoje que não tem câmeras de vigilância e com inteligência artificial. 450 milhões de câmeras é a estimativa para o ano que vem. Maior do que a população do Brasil. Então, como é que a gente encoraja, como é que a gente cria procedimentos, né, regulatórios para proteger
discordantes, pessoas que apontam problemas, injustiças no sistema chinês, que especialmente precisa disso, já que é controlado por um partido único. Não existe um só partido na China, é um erro falar isso. Existem vários partidos, mas claro que a predominância é de um só. Como é que a gente faz isso na China? Olha, eu vou dar um exemplo, né? E como é que isso tem sido usado. Muitas pessoas no interior da China acreditam ainda no governo, na ideologia comunista. Eu não estou falando que não devo acreditar, mas eu estou descrevendo os fatos. Muita gente acredita, então, ou seja, as injustiças, os problemas que elas têm na dimensão local, né, da sociedade delas, da vila delas, do vilarejo delas, da cidade delas, muitas vezes elas não vão ter a resposta daquelas autoridades locais. Então o que elas vão fazer? Elas vão para Beijing, elas vão para Pequim, tentar alcançar autoridades, né, no nível superior para poder relatar os seus problemas. Então os governos locais muitas vezes têm agentes que não trabalham, né, dentro da organização do Estado, mas estão sendo pagas pelo Estado para ficar nas estações de trem de Beijing, esperando essas pessoas que saíram dos seus vilarejos chegarem lá para mandar eles de volta. Mas como é que, né, eu tentei colocar uma foto para vocês verem, né, como é que muitas vezes a aparência das estações de trem, fora da estação de trem em Beijing, é um mar de pessoas, especialmente, como vocês sabem, naquele momento de migração para o Ano Novo Chinês, de migração interna, né? Então, como é que ali, eu posso ter 10 agentes ali, como é que eu vou identificar, né, visualmente os caras que foram a Pequim, a Beijing, para reclamar do governo local? Isso pode gerar problemas, complicações para as pessoas. Hoje em dia, cooperação, órgãos de segurança pública, inteligência artificial. Quando eu compro o meu bilhete de trem, eu compro o meu bilhete de trem com a minha identidade. E a minha identidade tem meus dados biométricos. E muitas estações já mais modernas da China de trem, eu já não preciso nem colocar o bilhete para abrir a cancela. A cancela já abre quando vê o meu rosto de longe. De longe. Não é igual a Europa, alguns lugares que você bota o seu rosto e abre. Ou aqui no Brasil você bota o passaporte. Ou em Hong Kong mesmo, que você bota o seu dedo. Eu não preciso de passaporte para Hong Kong, eu só preciso da minha identidade chinesa, que eu sou um cidadão de Macau, né? Eu boto meu dedo, abre para mim, né? Isso é ultrapassado. Na China, nos lugares modernos, né, de longe a câmera já focaliza em mim, vê que eu vê que sou eu comprei o bilhete porque eles têm meus dados já guardados, né? E a cancela abre e eu vou direto, né? Então é um fantástico mundo novo. Você olhar para a Ásia hoje é olhar provavelmente para o futuro de como é que o Brasil vai ser amanhã. O Brasil está muito atrasado nessa área, especialmente lei de proteção de dados pessoais, que ainda não está nem em vigor, né? Só para tentar concluir já, como é que isso acontece, né? A China, a gente vai falar, poxa, mas na China então não tem whistleblower, né? Todo mundo tem que cooperar com o governo, todo mundo tem que ser bons cidadãos, a harmonia social implica em eu abaixar a minha cabeça para o que o governo falar, e por aí afora. Olha, formalmente não é assim, tá? Mais até do que no Brasil. A Constituição chinesa tem o artigo 41, que está dentro do capítulo de direitos fundamentais, que vai falar o seguinte, que os cidadãos têm o direito de fazer reclamações ou denúncias, talvez, né, contra qualquer órgão de Estado, qualquer funcionário, pela violação do direito, pela dereliction, pela derelicta, derelicta é a coisa, ele não fez aquilo que ele deveria fazer, né? Eu esqueci agora o termo que a gente usa em português, né? Ele abriu mão da função, né? Ele não fez aquilo que ele era esperado fazer, um funcionário, né? Talvez. Fica para a gente refletir após, durante o almoço, né? A outra parte do artigo. Ninguém pode suprimir essas reclamações, essas denúncias ou essas revelações de informação, tá? E se a pessoa sofrer qualquer retaliação por ter feito isso, ela tem direito à indenização. Perfeito. A gente, na China, está muito mais avançado do que o Brasil. A gente está mais avançado do que a Europa, porque a própria Constituição tem um artigo que é muito expresso que fala isso.
Então, o que eu queria, as minhas conclusões, né? Uma delas é falar para vocês que a gente tem que tomar cuidado por causa daquela questão whistleblowing, dissenso, é relacional, é contextual, depende de como essas pessoas se inserem em disputas de poder, num regime político, num regime jurídico, né? A gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes um mero sistema regulatório que dá uma aparência, né, de garantia para essas pessoas, não garante nada. Porque aquele mesmo artigo que fala, o artigo 41, né, vai falar o seguinte, o artigo 42, 43 até o 45, vai falar o seguinte: as pessoas têm que exercer os seus direitos respeitando os interesses maiores da pátria-mãe, da sociedade, do coletivo. Isso é muito vago. São texturas abertas, né, que mais tarde, na mão de autoridades que queiram ser autoritárias, aquelas pessoas que idealistas ou que queriam revelar algo errado que estava acontecendo, né, no nível local em que elas vivem, essas pessoas vão sofrer com isso. Para terminar, talvez só com Ai Weiwei de novo, a exibição dele fala algumas coisas interessantes em português e inglês, né? Ele tem umas frases que eu tirei a foto e coloquei aqui. Se você desviar o olhar, você é conivente. Então, a ideia, né, é um whistleblower, é um dever moral, talvez. Eles sabem muitas coisas que não deveriam saber. E não sabem algumas coisas que precisam saber. Ou seja, o whistleblowing no contexto da digitalização. Eles sabem muitas coisas que eles não deveriam saber. Mas eles não sabem algumas coisas que precisam saber, né? E por último, temos que lembrar que não temos escolha. Ou estamos do lado certo ou do lado errado. É uma visão meio dualística, né? E o mundo de hoje é muito mais um mundo oximorônico, é muito mais paradoxal. Mas, de qualquer forma, vale como reflexão para a gente pensar. Obrigado. Desculpa, talvez eu tenha avançado um pouquinho.